dados pessoais e a medida provisória 869, quero chamar aqui, primeiro, professora Laura Schertel Mendes, professora de Direito da UNB, do IDP e líder do CEDIS, dentro do IDP. Salva de palmas para a professora. Queria chamar também a Miriam Wimmer, diretora do Departamento de Serviços do MCTIC. Palmas para a Miriam. Quero chamar também aqui a Samantha Oliveira, diretora jurídica da Nelway. Esse seguramente vai ser o painel mais legal do Tech Forum, do Brascom Tech Forum, que é o painel feminino. A gente estava esperando também o deputado Orlando Silva, mas ele ficou preso lá na Câmara dos Deputados. Ele está trabalhando justamente, ele é o relator dessa medida, ele está trabalhando justamente para tentar os acordos necessários para que a gente mova com esse projeto adiante. Ok? Bom, conforme já comunicado, eu vou trabalhar aqui com vocês em torno de algumas perguntas. Não prometo não fazer pergunta capciosa, tá? E eu queria começar aqui, deixa eu procurar minha colinha para não me perder. Colinha agora Vamos lá. Fazer uma pergunta genérica primeiro. E vou deixar em aberto para duas de vocês três comentarem, tá? Que é o seguinte, fala-se muito que entramos, dentro da Revolução Digital, numa economia intensiva em dados, tá certo? Um data-driven economy. Que tipo de oportunidades essa economia intensiva em dados pode trazer para o Brasil? Pode, vamos. Vamos lá. Assim, o que eu posso falar sobre o Data-Driven Economy é que a inteligência, a informação, ela é cada vez mais baseada no uso inteligente de dados. Então, o dado é a matéria-prima da qual a gente extrai informação e inteligência, e essa inteligência ela pode ser utilizada nas mais variadas formas possíveis, com o emprego de inteligência artificial, por exemplo. Essa inteligência artificial ela pode otimizar processos, né, operacionais, melhorar recursos e permitir que os formuladores de políticas públicas canalizem ali os seus recursos, né, de tempo e de orçamento para atingir e focar naquela realidade, naquele problema que, de fato, é necessário. Então, a gente pode ver aí que o emprego dessas novas tecnologias baseada no uso inteligente de informação, elas realmente movem a economia, elas geram políticas públicas mais eficientes e precisas, otimizando aí recursos de tempo e financeiros. Eu posso complementar. Queria começar agradecendo muito a Brascom, na sua pessoa, Sérgio Paulo, pelo convite, por estar aqui nesse painel em tão boa companhia. E também lembrar que essa data é emblemática, não apenas porque hoje está ocorrendo a reunião da comissão especial, mas também porque ontem a gente celebrou 5 anos de Marco Civil da Internet, que foi uma norma que, de maneira muito intensa, trouxe esse debate também de proteção de dados pessoais e da dinâmica econômica associada à regulação de um ambiente digital. Então, para comentar um pouquinho sobre a sua questão, que eu acho que é uma introdução perfeitamente adequada, a gente, lá no MCTIC, tem esse papel de promover tecnologia, inovação, modelos de negócios inovadores, de modo geral, essa economia digital, que é muitas vezes compreendida como uma mudança paradigmática na forma como se produz, como se consome, como nós nos relacionamos. E, nesse contexto, o elemento dados aparece realmente como um combustível dessa nova economia digital. E não é à toa que a gente está aqui hoje discutindo a Lei Geral de Proteção de Dados, que não é uma lei de economia digital, é uma lei que busca assegurar direitos, deveres, autodeterminação informativa, mas que estabelece condições de contorno muito importantes para se fazer negócios no ambiente digital, e que também serve para impulsionar, em certa medida, a inserção do Brasil nessa economia digital, que é global, que é fortemente calcada em fluxos transnacionais de dados, e a lei vem justamente trazer condições de contorno de maior segurança para que essa participação se dê. Queria fazer aqui agora
uma provocação. Aliás, antes da provocação, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Miriam e também para a Laura. Assim, quando se fala em utilização de dados, o senso comum indica, normalmente, que tem alguma empresa privada, certo? Coletando dados e usando esses dados para fazer algum tipo de monetização dos dados, certo? Mas, na verdade, um dos grandes tratadores de dados, coletadores e tratadores de dados do Brasil, se não talvez o maior, é o próprio Estado brasileiro. Não só a União, de todas as esferas. Que tipo, então, de benefício a gente pode esperar dessa economia intensiva em dados em relação ao governo? Bom, também, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite feito pela Brascom, na pessoa do Sérgio Paulo, cumprimentar a todos e a todas, especialmente aqui as minhas colegas de painel. E acho que é uma pergunta muito interessante, Sérgio Paulo. De fato, hoje a gente vê que também o Estado, também a atuação pública, ela é muito pautada nessa extração de inteligência, né? Eu diria que a gente precisa disso, eu diria talvez em praticamente todas as vertentes do Estado, seja num momento em que a gente pensa que o Estado tem que atender mais ao cidadão, numa nova, também numa mudança paradigmática de qual que é o papel do Estado, de atender mais o cidadão, de atender mais ao seu... de fato, quais são os seus interesses, se comunicar e se conectar melhor com esse cidadão, me parece que é fundamental. Para além daquele primeiro momento em que a gente falava de governo eletrônico, né, muito mais de fato, essa comunicação mais direta, essa conexão mais direta, e com isso, certamente, também eu diria, essa extração de inteligência de uma série de serviços que o Estado hoje pode prover, certamente isso fará com que ele possa prover esses serviços e se conectar melhor com o cidadão. Então, me parece que acho que isso, sem dúvida nenhuma. Se a gente for pensar numa outra... Então, acho que a primeira vertente seria essa. Um Estado que atenda mais aos interesses do cidadão, certamente é um Estado que vai ter que processar de forma mais inteligente os dados e extrair também inteligência a partir disso. Um segundo momento, para que as decisões do Estado também sejam tomadas de forma mais racional e, inclusive, com um menor risco discriminatório, em grande parte, isso significa também automatizar determinados tipos de decisão. Então, me parece que isso também é um curso, isso também está em curso, em alguma medida, tomar decisões, em grande parte, automatizadas. Isso tem um grande benefício, mas, como a gente também já viu, que é uma grande discussão no mundo todo, isso só vai ter benefício se o Estado, ao fazer isso, tiver consciência que também, se, por um lado, você consegue diminuir alguns tipos de discriminação, por outro, você pode aumentar aquela discriminação que é involuntária, né, quando a gente fala da inteligência artificial, quando a gente fala dos algoritmos. E aí tomar essa consciência, ter essas balizas claras também em relação a isso, que claramente não é um assunto que envolve só proteção de dados, mas também envolve proteção de dados, envolve um assunto mais amplo, que é ética, inteligência artificial, mas envolve também proteção de dados, porque os dados são input dessas decisões. Então, eu pensei agora em duas grandes, digamos, frentes de ação, mas certamente teriam outras que o Estado ganha e ganha muito ao fazer isso. Mas, para isso, ele também precisa das balizas claras que uma Lei Geral de Proteção de Dados pode fornecer. Eu acrescentaria a fala da Laura, com a qual eu concordo, a informação de que o governo se encontra, nesse momento, muito empenhado em transitar de um governo analógico ou ainda um governo eletrônico para um governo verdadeiramente digital, no qual a tecnologia esteja incorporada nos seus processos de tomada de decisão, nos seus processos de aproximação com o cidadão lá na ponta. E, nesse sentido, a incorporação de tecnologias como inteligência artificial, decisões baseadas em algoritmos, também suscitam certas questões e certos riscos que merecem, do meu ponto de vista, um regulamento um pouco mais claro. Eu também acrescentaria o seguinte elemento: a relação do cidadão com o Estado, ela não é facultativa, ela não é voluntária, né? Eu não posso escolher o Estado A ou o Estado B com quem eu devo me relacionar, mas, pelo contrário, eu me relaciono com o meu Estado do dia que eu nasço até o dia que eu morro e, quiçá, depois que eu morro, ainda até o inventário acabar. Então, essa relação, que é uma relação continuada, que se protrai no tempo ao longo de toda a nossa vida, tem que ser baseada em confiança.
Eu tive esses dias em reunião lá com os colegas do Ministério da Economia, da Secretaria de Governo Digital, e tinha uma frase motivadora, um painel que dizia: um Estado no qual os brasileiros possam confiar e um Estado que confie nos brasileiros. Então, essa ideia de confiança que vem motivando a digitalização, as políticas de digitalização do governo no atual momento, ela também está fortemente calcada na confiança que nós, como cidadãos, temos que ter quanto aos tratamentos que são dados aos nossos dados, também quanto à transparência com relação aos tipos de tratamento. Então, me parece que essa transformação paradigmática que a gente veio mencionando, que também tem que ser recebida, incorporada pelo poder público, deve necessariamente também vir acompanhada da visão da responsabilidade que o governo tem, uma vez que as suas decisões são capazes de afetar não apenas a esfera dos indivíduos, mas a sociedade de maneira muito mais ampla. Na verdade, acho que só para complementar aqui a fala das minhas colegas, eu acrescentaria que a grande beleza da inteligência artificial, como em ser uma tecnologia que pode fomentar, né, essas novas tecnologias que o governo quer empregar, ela vai acabar gerando, claro, uma redução de custo de trabalho operacional, mas ela gera uma necessidade cada vez maior de especialização, justamente para que a gente possa prever aí essa confiança, essas boas práticas. Enfim, as boas práticas elas vão ser ensinadas para aquelas pessoas que, de fato, têm aí esse dever ético, essas responsabilidades para poder empregar isso na tecnologia, né? Eu vou acrescentar uma coisa aqui do meu próprio foro. Eu acho que um dos grandes benefícios da gente estar fazendo essa discussão sobre proteção de dados pessoais é a conscientização, que eu acho que tanto o Estado precisa ter e ganhar e amadurecer, quanto nós mesmos, como cidadãos, de quem são os titulares dos dados pessoais. E os titulares somos nós. O Estado, de certa forma, quando coleta esse dado, e bem assim, a iniciativa privada, eles passam a ser curadores desses dados. Eles têm o dever, inclusive, de guardar os dados, tá certo? Então, a gente não pode perder isso de vista, que essa é uma fenomenologia, e para isso é que a lei, de alguma forma, vem. Aliás, eu já estou dando um spoiler até da pergunta que eu ia fazer, né? É que o dado é do titular, certo? E aí, Samantha, fala um pouco da Nelway, né, para o pessoal entender o que vocês fazem, isso é uma coisa meio misteriosa, e me explica por que cargas d'água, tá certo? Os agentes econômicos estão pedindo uma lei, isso não é muito comum, certo? Normalmente, os agentes econômicos querem um Estado bem distante dos seus negócios. Por que está todo mundo pedindo uma lei? Ótima pergunta, Sérgio. A Nelway é uma empresa de tecnologia, né, especializada em Big Data Analytics. Então, nós coletamos dados de fontes públicas, ou seja, aquelas fontes que elas estão acessíveis a qualquer um de nós aqui, nas mais variadas fontes da administração pública, seja ela direta ou indireta. E aqui eu estou falando de conselhos regionais, de juntas comerciais, de todos os portais de transparência, da Receita Federal e por aí vai. A gente coleta essas informações que são públicas, né, e faz um grande repositório e começa a gerar informação sobre o uso dessas informações que estão disponibilizadas aí a todos os cidadãos, justamente para verificar se há, de repente, alguma discrepância, algum compliance que precisa ser feito, se pode gerar alguma movimentação de economia. Então, de repente, eu gostaria de identificar onde eu vou investir os meus recursos na abertura de uma fábrica. E, para isso, eu preciso entender se eu tenho mão de obra qualificada naquela região, eu preciso entender se eu tenho uma logística que vai atender essa área de transporte das minhas mercadorias, ou então, se eu sou ali voltado para uma atuação mais de compliance, governo, como que eu vou identificar se aquele meu fornecedor que eu quero contratar, ele, de fato, possui alguma restrição em alguma lista de trabalho escravo, alguma restrição ambiental, que, de fato, são responsabilidades solidárias decorrentes de lei. Então, no momento em que eu incorporo determinado fornecedor à minha cadeia, eu estou ali, por força de lei, me solidarizando com determinados pontos trabalhistas, tributários e por aí vai. Ou se, de repente, eu quero, vamos pensar aqui num exemplo de dados um pouco mais ditos como sensíveis na área da saúde. Então, eu sou um laboratório e eu desejo saber onde que eu vou prover as minhas farmácias. A gente descobriu aqui, trabalhando só com fontes públicas, sem identificação de qualquer titular,
que haviam, na verdade, mais de 21 mil distribuidoras de farmácias, porém, essas farmácias elas não estavam sendo atendidas em medicamentos. Então, a gente sabe que há um problema de distribuição nessa rede, e acho que quem trabalha com a área da saúde consegue entender essas dificuldades, esses desafios. Eles começaram a identificar farmácias que não eram atendidas em por determinados medicamentos. Então, é mais ou menos essa a ideia da Neoway, de gerar informação para que isso possa ser utilizado de uma forma responsável dentro de compliance ou dentro de políticas públicas. E por que nós queremos e defendemos, e nós aplaudimos a nossa LGPD, e temos certeza que, muito em breve, a gente vai ter uma autoridade também que pode nos ajudar aí nesse processo de adequação. A gente sabe que o dado ele pressupõe confiança, né? Então, a gente precisa ter boas práticas, precisamos ter reputação e precisamos ter segurança jurídica. Antes da LGPD, a gente tinha um contexto bastante fragmentado de normas. E agora a LGPD chegou e falou assim: vamos todos, né, obedecer os mesmos princípios, as mesmas diretrizes, tanto no mundo online quanto no mundo offline, ou seja, é uma regra transversal que, além de inserir o Brasil no contexto internacional, também dá segurança para que as empresas possam trabalhar, e mais, para que elas possam comprovar que a sua atividade é lícita e legítima. E se eu posso apresentar e justificar para a sociedade, para o Estado e para o próprio titular que eu tenho uma operação de tratamento, que eu estou revertendo benefícios para a sociedade sem discriminá-lo, e para isso eu tenho uma legislação e uma autoridade que seja colaborativa com o setor, com certeza eu estou aqui, como as minhas amigas falaram, transparecendo a minha boa prática, a minha confiança, e é isso que de fato move a tecnologia. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, eu vou lhe passar a palavra, mas já vou emendar com a próxima pergunta. Pode ser? Que a Laura é doutora em Direito, não é isso, Laura? E com doutorado na Alemanha. Então, já emenda aqui uma ponderação sobre como é que a Europa olha para essa mesma fenomenologia que a gente está trabalhando aqui agora. Tá bom? Obrigada, Sérgio Paulo. Você fala sobre como a Europa está olhando sobre proteção de dados de uma forma geral ou... Geral. Perfeito. Eu aproveito até comentando essa questão das farmácias, achei interessante esse dado, né, em relação às políticas públicas, e aí eu vou voltar também, e já posso emendar também a segunda pergunta, mas eu queria só dar um passo atrás em relação à resposta do poder público, que eu acho que a gente comentou aqui. Me parece, a gente falou muito, eu acho, de digitalização, de decisões automatizadas, dessa parte talvez mais moderna do Estado, né? Mas, pensando aqui no Estado brasileiro, acho que a gente também tem que pensar nas atividades, digamos, até mais tradicionais, que não necessariamente vão envolver digitalização, mas que me parece que, ainda com mais urgência, a gente precisa fazer essa reflexão. Então, seja nessas áreas de políticas públicas, as mais clássicas, seja na área do poder sancionatório, eu acho que o Estado brasileiro fez pouco essa reflexão. Vamos pensar que, desde a Constituição de 88, fez pouco essa reflexão de como tratar dados pessoais, tá? Quais são os limites para esse tratamento. E eu diria, tanto que eu acho que não fez suficiente, que a gente tinha, como a gente sempre comenta muito, a gente tinha toda essa fragmentação legislativa em relação ao setor privado, mas a gente tinha, em relação ao setor público, muito menos. Tá? Quiçá alguns decretos, mas a gente não tinha leis, de fato, relacionadas ao setor público, né? E isso vem acompanhado de também uma ausência de reflexão sobre o impacto que esses dados podem ter. E aqui, conectando também com a Europa, mas também com os Estados Unidos, é que o impacto de um mau uso dos dados pessoais no Estado pode ser ainda, pelo Estado, pode ser ainda mais dramático, né, para o cidadão do que quando a gente está falando só do setor privado. Então, acho que essa reflexão, às vezes até um pouco óbvia em algumas situações, principalmente quando a gente fala aqui de Europa e Estados Unidos, me parece que isso não está tão presente quando a gente fala do Estado brasileiro. Então, pensar não só que a proteção de dados vai ser importante para esses novos serviços, para essa digitalização, para decisões automatizadas, para a inteligência artificial, mas para as atividades clássicas do Estado, a gente também precisa repensar, tá certo? E lembrando que eu acho que é uma reflexão importante, porque eu digo, olha, eu posso compartilhar dados? Sim, desde que eu cumpra com esses limites, né? Então, essa reflexão me parece ser relevante para as novas áreas, mas também para as áreas antigas.
E aqui pensando, então, um pouco já no contexto europeu, juntando com a sua pergunta. Eu acho que o que nasce no direito alemão, se a gente for pensar o ápice da proteção de dados, embora ela tenha nascido na década de 70, o ápice foi com a decisão de 83 da Corte Constitucional Alemã, quando ela cria ela extrai da lei fundamental alemã esse direito à autodeterminação informativa. Ele é muito falado, né? Digamos, mais como uma expressão que ficou conhecida no mundo inteiro, mas eu sempre gosto de lembrar, tem algumas questões interessantes que esse julgamento traz e marcam a proteção de dados desde então. A primeira delas é exatamente a relevância e a importância da proteção de dados no setor público, porque essa decisão nasce, digamos, de um medo de que o censo alemão, o primeiro censo geral, desde a reunificação de uma lei de 82, possa ser, digamos, pudesse ser utilizado de uma forma descontrolada, sem que os dados fossem anonimizados, etc. e tal. Então, acho que essa é uma reflexão importante. E a segunda, que não vejo tanto também, mas que a Lei de Proteção de Dados traz isso bastante claramente, é que o tribunal diz, olha, na atual sociedade da informação, não existe dado insignificante. E isso é o que pauta depois toda essa grande discussão que a gente conhece de proteção de dados. Se não existe dado insignificante, é por isso que a categoria central da Lei de Proteção de Dados é o dado pessoal. E o dado pessoal identificado ou identificável. Né? Então, acho que essa é uma questão bastante interessante. E, falando aqui do contexto alemão também, e aí se cunha, então, todo esse direito à autodeterminação informativa, mas de uma forma muito interessante, e aí eu acho que veio, talvez, essa mudança paradigmática que a gente tem falando, e que talvez tenha muitas faces, né, Miriam? No ano de 2008, a Corte Constitucional Alemã ela se deparou com uma outra decisão, que foi o uso de cavalos de Troia, então, de novo, o uso pelo Estado, tá certo? E foi o uso de cavalos de Troia por uma espécie de uma BIM estadual que existe na Alemanha. Então, um serviço nacional, na verdade, um serviço de inteligência estadual. E essa lei permitia o uso desse tipo de software sem as garantias. E o que é interessante é que todo mundo... A lei era tão permissiva para o Estado, com tão poucas garantias, que não havia dúvida que a lei seria declarada inconstitucional. Todos achavam que ela seria declarada inconstitucional com base no direito à autodeterminação informativa, seria o óbvio. Mas não foi. Nesse momento, a Corte disse o seguinte, a gente está vivendo um momento muito diferente, eu não posso falar de autodeterminação. É o contrário disso que a gente vive. Eu não consigo garantir, nesse contexto de um cavalo de Troia, por exemplo, instalado, seja num celular, né, num smartphone, seja numa agenda, em alguma coisa que diz muito mais da minha vida do que uma câmera instalada na minha casa, provavelmente, eu não posso falar de autodeterminação. E aí a Corte ela extraiu um novo direito fundamental, e esse novo direito fundamental, ela extraiu aqueles conceitos que a gente conhece do conceito de segurança da informação. Então, ela diz o seguinte, todos têm que ter um direito à garantia da integridade e da confidencialidade dos sistemas informáticos ou dos sistemas pessoais. Então, eu acho que tudo isso também mostra, de novo, a importância da gente ressaltar, primeiro, a importância da gente ter uma proteção de dados, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, equivalente para o setor público e para o setor privado, acho que esse é um ponto importante, e que a proteção de dados ela tem essa característica, digamos, dinâmica, né, de estar sempre se alterando, de estar sempre se modificando, porque também a própria tecnologia ela é dinâmica. Então, eu trouxe esses exemplos, parecem muito... na verdade, eles não são para ser tão alemães, na verdade, é para a gente extrair algumas características mais gerais e universais em relação a isso. Pessoal, vamos botar aqui o WhatsApp para o pessoal que está na plateia saber como fazer para mandar perguntas aqui, por gentileza. Tá? Põe aqui, porque a gente tem espaço. Me chamou a atenção nos comentários até agora, antes da gente partir agora para uma análise mais da nossa lei, o seguinte, né? O Brasil a gente tem uma característica, a população brasileira tem uma característica de adotar tecnologia de uma maneira muito rápida, né? E até, eu diria, muito festiva. Nós somos um grande país em redes sociais, agora em uso de aplicativos e coisas desse tipo.
Parece para vocês que o grau de maturidade nosso, enquanto país, enquanto sociedade, está no nível da nossa adesão às tecnologias? E em que medida uma lei pode colaborar para a mudança do cenário que a gente tem hoje? Eu hesitei em pegar o microfone porque não tenho certeza da resposta, Sérgio Paulo. Ótimo. Então foi boa a pergunta. Excelente, excelente. Não tem dúvida que o brasileiro adota tecnologia com muita rapidez e muita velocidade, e também é muito comum esse discurso de que privacidade é um direito do século passado, que quem não deve não teme, né? Me parece que esse discurso, ele naturalmente ele tem que sofrer uma inflexão quando a gente se depara com as potencialidades tecnológicas que, nesse momento, são muito diferentes do que eram há 5 anos, há 10 anos e há 50 anos. Então, o argumento que a Laura trouxe de que não existe informação que seja insignificante ou que não mereça proteção, e a própria evolução que a gente teve da lógica do privado versus público para uma lógica de proteção de dados, seja qual for o dado, mesmo um dado publicamente acessível, ele acompanha também a velocidade da transformação da tecnologia, que permite cruzamentos e obtenção de inferências sobre pessoas que não se imaginava há tempos atrás. Então, quando a gente vê, por exemplo, que com análise do rosto de uma pessoa é possível inferir sua orientação sexual, ou uma rede social é capaz de inferir se um relacionamento vai acabar ou não vai acabar com base na quantidade de joinhas ou de interações que existem entre duas pessoas, me parece que fica claro que é preciso também que o nosso mindset mude para longe dessa afirmação que é um pouco ingênua de que quem não deve não teme, não tem nada a esconder, para uma reflexão de que é preciso haver mecanismos para que eu possa proteger uma esfera minha de dados, que são projeções da minha personalidade, quanto a usos que eu não desejaria que fossem realizados, sabe? Então, sem responder a sua pergunta, eu trago também esses elementos para reflexão. Deixa eu apimentar um pouquinho, então, em vez de responder. Eu acompanho, acho que a gente está cada vez mais digitalizado, mais conectado. Acho que há, de fato, um poder bem grande do titular, do usuário, no momento em que ele é oferecido para ele opções de eu quero divulgar o quê, que conteúdo para quem, se eu quero divulgar, não sei, o meu LinkedIn ou a minha rede social para todos ou só para os mais próximos. Essas possibilidades elas já estão sendo ofertadas para os titulares. Aí a gente pode entrar numa outra discussão se é da forma correta ou não, se é por adesão ou não, mas o fato é que a gente está sendo cada vez mais, digamos, instados a fazer essas escolhas. Claro que aí eu vejo também um problema que é cultural, né? A gente precisa começar, enquanto cidadão, titular de nossos dados, começar a gerenciar um pouco melhor isso, pensando, claro, no impacto que isso pode ter para a gente. E aí é muito importante que a LGPD veio mesmo, ela dá para o titular uma série de direitos e prerrogativas, né? Ela confere esse poder de decisão para o titular, e aí ele pode exercer esses mecanismos, e a gente precisa exercê-los. E, caso não exercer, a gente vai ter uma autoridade. As empresas que não forem responsáveis, ou, enfim, não conseguirem conquistar essa confiança, essa transparência, elas podem, aí, de fato, ter algum problema com a autoridade. E aí, claro, já entrar um pouquinho na questão da autoridade, eu acredito que ela vai aperfeiçoar aí o entendimento. Ela tem uma das atribuições que está sendo discutida agora, no momento, é justamente essa capacidade dela em emitir opiniões, enfim, uma questão mais voltada, no meu entendimento aqui, a cultura, né? Então, como vamos, digamos, aprender essa cultura que também é necessária para que a gente possa ter efetivo controle sobre os dados, inclusive aqueles que nós tornamos públicos, e, claro, e as empresas preservar essa publicidade nos limites determinados pelos próprios titulares. Muito bem, vou fazer as minhas 2 últimas perguntas de uma vez. Temos uma lei de proteção de dados pessoais, temos aí uma medida provisória que ainda tem algum trabalho para fazer. Na avaliação de vocês, o que tem de positivo na lei de proteção de dados pessoais? O que foi bom? O que a gente consegue destacar? E o que é que não foi tão bom assim? Alguém se habilita? Obrigada, Sérgio Paulo. Me impressiona porque a gente fala sobre isso todos os dias, né? E, mesmo assim, é difícil responder uma pergunta assim de bate-pronto.
Vou tentar sistematizar a resposta. Eu acho que, de positivo, eu diria que essa harmonização que a lei traz. Então, eu acho que ela acaba trazendo um pouco essa lógica de que não existe dado insignificante. Então, ela traz ela traz, de fato, uma uniformidade. Eu tenho uma aplicação bastante geral. O dado pessoal, eu tenho um conceito de dado pessoal amplo, que conversa com outras legislações, correto? Ela é aplicável a todos os setores, público, privado, offline, online. Isso também ajuda nessa harmonização, suprindo lacunas muito relevantes em áreas que a gente não tinha essa legislação, como eu comentei, no caso do setor público, e outras áreas também do setor privado. Não era exatamente a área de tecnologia, mas tinha outras áreas que não eram, digamos, tocadas por uma regulação de dados pessoais. Então, eu diria que essa abrangência, essa uniformização, essa ideia de uma regulação bastante horizontal é uma inovação importante, tá? De criar um padrão mínimo de tratamento da informação no país, em todos os setores. Acho que isso é muito positivo. O segundo ponto positivo é, de fato, essa interoperabilidade da lei brasileira com as outras legislações. Tá? Acho que isso também, hoje a gente vê que isso é reconhecido, está sendo reconhecido no mundo inteiro. Isso é a parte mais interessante. A gente vê que, mesmo alguns artigos que conversam muito bem com a legislação de fora, ela não deixou, digamos, eventualmente, de vislumbrar alguma conexão também com as outras legislações que a gente tinha. Então, eu acho que isso também foi muito positivo. Então, essa uniformização, essa padronização em todos os setores, esse segundo ponto da interoperabilidade. A questão também, eu acho que ela é uma lei que conseguiu um grau de proteção bastante forte. Então, ela tem o cidadão como o núcleo, eu acho que isso é importante. Isso surge com todas as leis de proteção de dados no mundo. Eu acho que essa ideia da proteção da pessoa, do titular, é muito relevante, sem, de forma alguma, prejudicar algum tipo de inovação. Então, acho que isso também foi um avanço. E eu sempre digo que uma coisa é o que a gente conseguiu colocar o que todos aí, com todo esse esforço, conseguiu se colocar na lei. A outra é conseguir passar esse equilíbrio, essa proteção, para a implementação da lei. Eu acho que aí são outros 500. Então, a lei ela é o primeiro passo. É um passo importante, sem dúvida nenhuma, mas é o primeiro passo. Então, todo esse equilíbrio que você muito bem acompanhou, né, isso acho que a gente agora precisa conseguir implementar isso. Então, acho que está longe do jogo ter terminado. Pelo contrário, ele apenas começou. E agora, então, vamos um pouco para a parte crítica. Eu acho que a parte mais crítica é que a gente não conseguiu, e talvez não tivesse, de fato, conseguido, mas eu acho que aí também tem uma grande tarefa pela frente, compreender, acho que isso é óbvio, né? Assim, como é que essa autoridade, de fato, vai funcionar, como é que a gente não conseguiu, independente dos detalhes de como é que ela vai sair na medida provisória, eu acho que essa disputa em relação à autoridade demonstra que a gente não conseguiu encontrar um consenso viável dentro do Estado brasileiro sobre a importância dela, a importância da sua atuação, não só sancionatória, mas muito mais regulatória, muito mais, inclusive, de orientação. Então, eu acho que a gente tem um problema sério em relação a como ela vai ser concebida. Sério no sentido de que não há um consenso. E, se não há um consenso, significa que a gente vai ter que construir esse consenso. Né? Como é que ela vai atuar? Ela vai atuar de forma independente, de fato? E, é claro, acho que é natural. Talvez é um defeito que talvez não tivesse como ter sido suprido. Mas eu acho que é um trabalho que a gente vai ter muito pela frente de como é que vai ser feita essa atuação. E, junto com isso, me parece também que é algo relevante, é que o arranjo institucional brasileiro ele é muito diferente dos outros, que também tem leis de proteção de dados. Eu digo isso por quê? Porque a gente tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor bastante forte, com 900 PROCONs. A gente tem ministérios públicos, então a gente tem pelo menos 27 ministérios públicos, né? Entre os estaduais e o distrital. A gente tem outras instâncias do Ministério Público Federal atuando em áreas eleitorais, em áreas, né, improbidade, corrupção, tudo isso. E eu acho que esse arranjo institucional, em que também o Ministério Público atua
na área de direitos difusos, os senhores sabem que isso é excepcional no Brasil. Em geral, o Ministério Público atua na área penal. Eu acho que esse arranjo institucional, a gente também vai ter que pensar muito bem, construir como é que essa autoridade vai trabalhar nesse arranjo, sem contar todas as agências reguladoras. Tá certo? É um desafio que os outros países enfrentam, sem dúvida nenhuma. É um desafio que a gente já enfrenta nas outras áreas? Claro. O CAD, por exemplo, tem que o tempo inteiro conversar com as outras agências. A defesa do consumidor tem que o tempo inteiro conversar com as agências e com o CAD. Eu acho que isso já acontece. Mas, no caso da regulação da informação, eu acho que pode haver ainda assim alguma tensão. E, ao meu ver, a gente precisa, na verdade, por meio do diálogo, eu acredito muito nisso, por meio do diálogo institucional, encontrar uma solução que seja viável. Acho que a gente já viu em alguns fóruns, você já tem até uma disputa de competência, não consigo ver como é que essa disputa vai levar a gente a algum lugar. Sinceramente, eu acho que a gente precisa construir uma solução e ela vai ter que ser inovadora, porque o nosso arranjo ele é inovador. Então, eu diria que a gente tem uma falha de reflexão que talvez não pudesse ter sido evitada, mas que eu acho que agora a gente vai ter que investir muito nisso para que a lei, de fato, funcione, porque ela só vai funcionar se a gente conseguir fazer com que todo mundo se articule e se entenda, e, claro, respeitando aqui, e aí eu sempre lembro muito disso, respeitando aqui que, apesar de todas essas áreas de eventual conflito de interesse, eu tenho defendido muito que a área da regulação da informação, e especialmente a área da regulação do dado pessoal, da informação pessoal, é uma área completamente nova que a gente está criando agora. Não, ao meu ver, não existe no Estado brasileiro hoje nenhuma área que regule a informação pessoal. Eu acho que, ao reconhecer digamos, essa novidade, a gente precisa também dar, digamos, também confiança para que essa autoridade possa, de uma forma centralizada, dispor, interpretar essa lei e, claro, de uma forma muito coordenada com as outras autoridades. Então, eu acredito muito nessa coordenação. Eu acho que a gente vai precisar ainda quebrar bastante a cabeça. Eu falo porque eu trabalhei 5 anos na defesa do consumidor, coordenando, então, PROCONs e tudo, e trabalhei 5 anos no CAD. São sistemas muito diferentes, mas ambos com essa mesma lógica de uma lei horizontal. Então, eu vejo muita semelhança, mas vocês veem que a gente tem sistemas muito diferentes. Então, eu acho que a gente vai precisar criar soluções inovadoras a partir do diálogo institucional que precisa ser feito. Obrigada. Eu concordo com os pontos citados pela Laura, e eu acho que a gente tende a olhar para a lei e ter dúvidas, como interpreta, é contraditório, não é, como é que se relaciona com outros marcos normativos, como o Marco Civil, por exemplo, mas é preciso compreender também que a lei é um corpo vivo, né, em que ela vai agora, daqui para frente, ser lida, relida, interpretada, normatizada, alterada, e, nesse sentido, o que me parece muito interessante e importante observar na lei diz respeito às sinalizações que ela dá sobre como essa leitura deve ser feita e como essa interpretação deve ser realizada e como deve, na verdade, ser construído o ambiente jurídico regulatório que vai conformar a aplicação dela. E, nesse sentido, o que me parece que é um ponto forte da lei, para além dos que a Laura já salientou, tem a ver com uma lógica que a gente poderia chamar de regulação responsiva, no sentido de que existe uma abertura para incorporar no ambiente regulatório de proteção de dados elementos que não são oriundos só da regulação estatal. Então, coisas muito singelas que existem em vários setores regulados. Você tem um conselho consultivo, você tem consulta pública, isso é o beabá. Mas, mais do que isso, você tem abertura para lógicas realmente corregulatórias, na medida em que você permite que sejam criados códigos de conduta, boas práticas que possam ser reconhecidas pela autoridade, inclusive consideradas como fator de mitigação de sanções. Você prevê mecanismos de certificação privada mesmo, para transferências internacionais, por exemplo. E a lei apontar também fortemente para os aspectos tecnológicos, que têm um papel muito crucial. A arquitetura de software, a arquitetura de rede, na conformação das expectativas da realidade de proteção de dados. Então, elementos como privacy by design, security by design, que estão presentes também na lei, me parecem fazer parte de uma sinalização que a lei dá sobre como ela deve ser lida, como ela deve ser interpretada,
a partir de uma pluralidade de óticas e também sob essa visão de que os jurisdicionados pela lei têm um papel a desempenhar na construção da interpretação da legislação que vai regê-los. Isso me parece que é um aspecto muito moderno da lei e está plenamente alinhado com esse desafio que a Laura comentou, com relação à necessidade de coordenação da autoridade com outros microsistemas normativos, então, com agências reguladoras, com PROCONs, instâncias estaduais e municipais. Olha o tamanho do desafio, né? Conciliar lógicas, por exemplo, da Lei de Acesso à Informação, que é uma lógica de transparência e publicidade, com uma lógica de proteção de dados, lógicas de segurança da informação, né? Lógicas setoriais, que, de repente, têm outras vertentes interpretativas, né? E, nesse sentido, me parece que é muito importante também que o artigo 2º da lei, lá nos fundamentos, enuncie não apenas os valores ligados à privacidade, à dignidade da pessoa humana, mas também valores ligados à promoção da inovação tecnológica, modelos de negócio, empreendedorismo e defesa do consumidor. Então, eu apontaria isso como elementos, ao mesmo tempo, positivos e desafiadores, nessa visão de que a lei é um corpo vivo e que a gente agora vai começar a rechear aí as lacunas. Pegando aqui um pouco o gancho da fala da Miriam, eu acho que eu acrescentaria agora que a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados e vamos nos inserir agora como um país que tem um nível adequado de proteção. Ao lado ali dos nossos vizinhos, já Argentina e Uruguai, agora nós também temos e podendo aí legitimar as operações de tratamento, novas tecnologias, com certeza a gente atrai investimentos externos. Nisso, a gente movimenta não só a economia, mas também gera empregos. A gente sabe que a tecnologia precisa de pessoas, precisa de desenvolvimentos. Então, eu acho que esse é um fator bem positivo que agrega para a gente. E concordo também com a fala da Laura e aqui da Miriam, quando elas falam sobre a questão, né, dos papéis e responsabilidades da autoridade. E aí eu queria só salientar no que eu acredito que a autoridade ela vai ter um desafio pela frente, que é o papel colaborativo. Né? Acho que todos os setores aí vão precisar muito dessa atuação colaborativa para entender, primeiro, como se adequar a essa legislação, que ela é muito nova, tem muitos desafios, há muitas interpretações, enfim, isso tudo a gente precisa aí de alguém para nos guiar, e esse papel colaborativo da autoridade me parece que é bem necessário, principalmente nesse momento de construção, e a gente está dando o primeiro passo.